não muito, mas foi superior, à Madeira, estamos a falar na altura portanto, há aqui explicações que obviamente têm que ser mais implementadas. Outro dado também muito relevante sobre a última, de 95, é dos municípios, que é também, obviamente, um valor de ação significativa, e a evolução para o mesmo período. Eu queria, nesta sessão de abertura, tendo em conta que foi-me dada a oportunidade agora de falar, de tecer algumas breves palavras, porque depois teremos naturalmente a oportunidade de discutir ao longo desta jornada de trabalho uma série de assuntos que nos dizem respeito à nossa vida política e, acima de tudo, problemas que dizem respeito às regiões autónomas e às suas populações. E acho que este debate, este trabalho que nós vamos fazer é muito importante, não só para podermos melhorar a nossa ação política do ponto de vista partidário, mas também, e estratégico, mas também para encontrarmos aqui soluções mais adequadas para resolvermos os graves problemas que a população da Madeira está a atravessar. E por isso mesmo gostaria de agradecer, à semelhança daquilo que já foi feito pelo líder do grupo parlamentar, a gentileza do grupo parlamentar dos Açores, com a sua representação, ter vindo cá à Madeira para discutir aqui um conjunto de assuntos que para nós são muito importantes e que têm merecido uma forte revelação por parte do Partido Socialista ao longo dos últimos tempos. Como já disse o líder do grupo parlamentar, já temos um conjunto de ideias para solucionar os problemas que a região está a atravessar, e é assim que se constrói uma alternativa sólida, uma alternativa fiável, confiável junto da população a este regime que governa a região não há 30 anos, mas há quase 40 anos. Com todas as condições políticas que têm tido ao longo dos tempos, abundantes recursos financeiros, excelentes condições políticas do ponto de vista de estabilidade, com maiorias absolutas, e os resultados são estes que todos nós conhecemos. O Berto Messias já disse, o André Escorces também já disse, um conjunto de fragilidades que a Madeira está a atravessar, ou tem neste momento, decorrentes de uma falta de estratégia política por parte do governo regional, que tem, como disse, uma maioria absoluta durante quase 4 décadas e que não soube aproveitar os recursos financeiros que nos chegaram, não soube aproveitar as condições políticas que os madeirenses lhe conferiram ao longo destas décadas para delinear uma estratégia de maneira que os madeirenses e os porto-santenses pudessem enfrentar todos estes problemas de uma conjuntura internacional muito adversa com muito mais otimismo, ou com um otimismo. Antes, pelo contrário, nós estamos a verificar que a Madeira está cada vez com mais dificuldades em enfrentar os desafios que temos pela frente, e isso resulta naturalmente de uma governação errada, de um falhanço total das políticas do PSD, que não souberam colocar os recursos de todos os madeirenses ao serviço de uma estratégia de desenvolvimento sustentada e sustentável, como nós podemos verificar pelos indicadores que nós temos atualmente e como vamos verificar também no decorrer destas jornadas com a apresentação de uma série de dados que dizem respeito à vida política da região, das duas regiões autónomas. Mas gostaria de também me referir àquela que foi a síntese que o líder do grupo parlamentar dos Açores fez em relação a um conjunto de políticas na região autónoma da Madeira. Uma boa síntese. Ou seja, isto demonstra que há, de facto, camaradas nossos espalhados pelo país, na região autónoma dos Açores, também, conhecedores daquilo que é a vida política na região e também as dificuldades com que o Partido Socialista Madeira, o nosso partido, se confronta para poder afirmar o seu projeto político na região autónoma da Madeira. Há, de facto, questões de natureza política que deveriam ter sido já resolvidas, nomeadamente os problemas com o funcionamento das regras mais elementares do Estado de Direito Democrático na região autónoma da Madeira, as questões que se prendem com os princípios fundamentais da Constituição da República, que infelizmente não são observados na região autónoma da Madeira, mas há aqui de facto um problema que nós devemos levantar
não só aqui na região autónoma da Madeira, como temos feito, nós, PS Madeira, temos feito em todos os fóruns de intervenção que temos tido, mas que deveria ser levantado pelos órgãos de soberania. O Estado tem se mostrado muito fraco em relação a todos estes atropelos do ponto de vista democrático que têm acontecido na região autónoma da Madeira. E os órgãos de soberania têm-se demitido das suas responsabilidades em relação ao que se passa na região autónoma da Madeira. E há muito tempo que nós temos vindo a alertar os órgãos de soberania para poderem interferir no sentido de poderem obrigar os órgãos de governo próprio da região autónoma da Madeira a cumprirem com as regras mais elementares do Estado de Direito Democrático, com os princípios fundamentais da Constituição da República. Infelizmente, nós não tivemos ainda uma vontade determinante por parte dos órgãos de soberania do Estado para colocarem a região autónoma da Madeira, a governação e os órgãos de governo próprio na região autónoma da Madeira a cumprirem com aquilo que é essencial, que nós sempre defendemos, que tem a ver com os princípios democráticos e com os princípios que estão na Constituição da República, como disse. Mas também há aqui uma série de questões que têm a ver com a vida governativa. O Governo Regional da Madeira e os seus responsáveis comportam-se como fariseus. Parecem muito puros por fora, mas por dentro são impuros. Porque eles começam a criticar fortemente um conjunto de políticas que vêm do exterior, da União Europeia e até mesmo da República, nomeadamente as medidas de austeridade, mas, na hora da verdade, quando são confrontados com propostas concretas do Partido Socialista na Assembleia Legislativa da Madeira, à semelhança daquilo que aconteceu na região autónoma dos Açores com o governo do Partido Socialista, quando apresentamos propostas para não cortar nos salários dos funcionários públicos, para colocar o orçamento da região ao serviço das grandes causas sociais, nomeadamente com a criação de complementos de apoio às famílias mais carenciadas, aos mais pobres, como todos nós conhecemos que existem em abundância na região. Quando nós propusemos também complementos de apoio aos idosos mais pobres, como acontece na região autónoma dos Açores, o que a maioria do PSD de Madeira fez foi reprovar, chumbar as propostas do Partido Socialista de Madeira. Ou seja, trata-se aqui de um comportamento que os madeirenses devem apreciar, um comportamento que vai ao arrepio daquilo que são os anseios das populações e das necessidades económicas e sociais da região, e que é da responsabilidade integral do governo regional do PSD, de um governo de direita, que naturalmente não quer criar condições para podermos ultrapassar os graves problemas económicos e sociais que nós estamos a atravessar neste momento, mas prefere, como disse e muito bem através de alguns exemplos, mas existem outros exemplos, colocar o orçamento da região não ao serviço destas grandes causas sociais que o Partido Socialista defende para a sociedade na região, mas ao serviço dos mesmos de sempre, ao serviço de um conjunto de interesses que não são, seguramente, os interesses do bem comum. E foram dados aqui alguns exemplos, muitos exemplos poderemos dar, mas o que é facto é que este governo do PSD na região autónoma da Madeira quer seguir um conjunto de políticas que não satisfazem o interesse da região, e o Partido Socialista, através da sua ação política, vai demonstrar à população de que existem outros caminhos de governação, de que existem condições para tirarmos a Madeira da crise económica profunda que está, que existem condições para tirarmos os madeirenses destas graves dificuldades que estão a atravessar, e o Partido Socialista, naturalmente, é como maior partido da oposição, e através dos exemplos que vêm da região autónoma dos Açores, demonstrará que é a alternativa a este regime que vigora na região autónoma da Madeira há quase 40 anos e que não tem qualquer solução, antes pelo contrário, está a adensar ainda mais os problemas da crise, está a fechar cada vez mais os horizontes aos jovens da Madeira, e o caminho tem de ser substituir este governo. É preciso, de facto, pedir a mobilização não só dos jovens, que não têm esperança no futuro e que têm uma pesadíssima fatura
de dívida para pagarem às suas costas, mas apelar aos jovens e à população em geral que se mobilize para derrotar este governo nas urnas. E temos eleições brevemente, esperemos que os madeirenses e os porto-santenses deem uma resposta adequada a este falhanço clamoroso da governação social-democrata na região autónoma da Madeira, que não respondeu àquilo que eram as exigências que se impunham a um governo que teve tantos recursos, tantas condições políticas para proporcionar condições de desenvolvimento na região autónoma da Madeira e uma esperança para os madeirenses e porto-santenses. Nesse sentido, eu acho que o Partido Socialista está a fazer aquilo que se impõe. Eu, como Presidente do Partido Socialista, tudo farei para demonstrar que o Partido Socialista tem um programa de governo, tem pessoas competentes, tem ideias de solução para os graves problemas que a região autónoma da Madeira está a atravessar, de maneira a podermos granjear ou conquistar a simpatia da população da Madeira, tal como aconteceu na região autónoma dos Açores, com os resultados amplamente positivos, como nós podemos verificar pelos dados que os açorianos já começam a verificar, quer a nível social, quer a nível económico. Muito obrigado a todos e desejo umas boas jornadas de trabalho.